A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês na Palavra de Deus. Coisas muito importantes. Que eu tenho certeza que vão te ajudar na sua vida pessoal, te ajudar a fortalecer a fé, te ajudar a entender a mente de Deus. E algumas coisas sobre as quais eu quero falar vão tratar sobre o fato de você ter uma vida e um futuro com Cristo. Você tem uma vida e um futuro com Cristo. Isto é verdade? Esta é a verdade. Eu sei que tem aqueles que acreditam que Deus não existe. Por alguma razão, chegaram à conclusão que não existe Deus. Mas eu quero mostrar a vocês alguns versículos da Bíblia. O que é que a palavra de Deus diz? Eu quero começar a ler em Provérbios capítulo 18, versículo 2. Que diz que o tolo não tem prazer no entendimento. Um tolo não tem prazer, ele não se alegra, ele nunca se sente alegre pelo entendimento. Ele não se importa com entender mais do que ele já entende. Não dá para tentar ensiná-lo. Ele não está disposto a ouvir. A palavra de Deus diz que ele é um tolo. Diz: o tolo não tem prazer no entendimento e o seu coração só quer externar a si mesmo. A Bíblia diz que esta pessoa aí é uma tola. Vá para o capítulo 28, ainda em Provérbios, 28, verso 26. Aquele que confia no seu próprio coração é um tolo. Você já conheceu alguém que diz: eu acredito em mim mesmo, eu confio em mim mesmo? A Bíblia diz que essa pessoa é uma tola, veja isso. Aquele que confia em seu próprio coração é um tolo. Mas o que anda sabiamente, este será salvo. Agora, isso é muito importante. E eu quero que você vá para o Salmo 14, versículo 1, e eu quero ler da versão BJ, que é a Bíblia judaica. Ela diz: para o líder, por Davi, significa que foi Davi que escreveu isto. O rei Davi escreveu esse salmo e mandou para o líder do coro. E aí ele diz: tolos dizem em seus corações, não existe Deus. Eles agem corruptamente, os seus feitos são vis, nenhum faz o que é certo. Ele diz: tolos dizem em seus corações, não há Deus. Então aqueles que dizem que Deus não existe, a Bíblia diz que são tolos. Foi escrito pelo rei Davi. Tolos dizem em seus corações, talvez eles nem digam exteriormente, mas em seus corações é o que de fato pensam, que não existe Deus. A Bíblia diz
que estes são tolos? Por que você daria ouvidos a um tolo? Pense nisso. Vá para o Salmo 53, verso 1, ainda nesta mesma versão. É muito similar. Diz para o líder, no Macalá, um masquio de Davi. Então diz que Davi foi que escreveu, diz um tolo bruto, diz a si mesmo que não existe nenhum Deus. Sabe o que significa um tolo bruto? Não é um tolo qualquer. É um bruto. O que diz que estas pessoas não têm nenhuma sensibilidade humana. Elas tratam as outras pessoas como se fossem animais. Não têm sentimentos humanos. Diz que essas pessoas dizem a si mesmas que não há Deus. Não espanta que ajam como agem. Veja, diz, estas pessoas são depravadas. Todas as suas obras são vis, nenhuma delas faz o que é bom. Pense sobre isso. Será que elas sabem que isso está na Bíblia? Não. Ouça o que Deus nos diz, Provérbios capítulo 13, verso 20. Ouça o que ele diz. Quem anda com os sábios se tornará sábio, mas aquele que acompanha os tolos vai sofrer. Você viu isso? Ele diz, se você anda com os sábios, vai se tornar sábio. Mas se você se torna um acompanhante, um amigo, daqueles que pensam da maneira que acabamos de ler, a quem a Bíblia chama de tolos, ela diz que você vai sofrer. Vai sofrer na vida. E vai sofrer diante de Deus. De fato, na versão King James, vamos ver a versão King James, diz, aquele que anda com homens sábios, este será sábio, mas a companhia dos tolos será destruída. Esse é o futuro deles. Então, o que devemos fazer? Não siga um tolo. É simples. Quando você sabe que alguém não se interessa pelas coisas de Deus, não ouça a pessoa. Não importa se é um professor, um político, isso não importa. Você não pode ouvi-lo. Porque se você o seguir, a Bíblia diz que vai sofrer. A companhia dos tolos será destruída. O que acompanha os tolos vai sofrer. Este é o futuro de alguém que é companhia de tolos. E ela nos diz quem são os tolos. Tem outra coisa que um tolo faz, deixa eu te mostrar de novo na Bíblia. Vá para Provérbios, capítulo 14, verso 9. Primeiro eu quero ler da versão King James. Diz, os tolos zombam do pecado, mas entre os justos há favor. Tolos zombam do pecado. Isso é terrível. Eles riem de coisas que são erradas. Eles debocham quando se fala de pecados. Usam até o pecado para zombar de outras pessoas. Mas você sabe que o que há de interessante aqui na conotação hebraica, no original, aqui também diz que o pecado, na verdade, zomba delas, mas elas não sabem. Enquanto elas estão zombando dos justos, daqueles que se afastam do pecado, e eles continuam pecando, o pecado zomba deles. Eu quero ler na versão ampliada, vá para a versão ampliada. Veja, isso vai facilitar o pensamento aqui. Tolos zombam do pecado, e o pecado zomba dos tolos, que são suas vítimas.
A oferta de pecado feita por eles apenas zomba deles, lhes trazendo desapontamento e desfavor, mas entre os retos há o favor de Deus. Bendito seja Deus. Tolos zombam do pecado. Eles não acham que faz sentido ser reto diante de Deus? Afinal, eles não acham nem que Deus é real? Não acham que Ele se importa conosco? Eles acham que Ele está muito longe, que Ele nem é real. Mas estão errados. Estão errados, mortalmente errados. Jesus Cristo, Jesus foi a manifestação de Deus em si mesmo para os homens. Jesus Cristo, Ele foi a revelação de Deus aos homens. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, eu acho que é importante que depois você siga essas passagens. Eu estou citando justamente para isso, para que você possa estudar sozinho, vendo-as depois na Bíblia, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Pense nisso. Então Jesus Cristo não estava fazendo tudo o que fez por si mesmo, diz que Deus estava com ele. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Tem mais uma coisa bonita aqui que você vai amar. Eu vou ler para você 18 versículos do Evangelho de João, capítulo 1, e eu quero que você acompanhe a leitura destas passagens com muita atenção. Então vamos ler do versículo 1. No princípio era a palavra de Deus. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Não se separa o homem da sua palavra da mesma forma. Não dá para separar Deus da sua palavra. Deus e a sua palavra são um. Entendem? A palavra de um homem é o caráter deste homem. Certo. Então, no princípio era a palavra. Eu vou ler do começo. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A mesma estava no princípio com Deus. Todas as coisas, veja tudo, todas as coisas foram feitas por Ele. Ele já está chamando a palavra de Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Continuamos lendo. Nele estava a vida. E eu quero que você note o uso do tempo verbal passado. Por quê? Porque ele está contando a você uma história. Daqui a pouco você vai entender do que se trata essa história. Ele está contando uma história. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A palavra de Deus. E a luz brilhou nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, que é João Batista. O mesmo veio para testemunhar da luz, para que todos os homens através dele pudessem crer. Ele não era esta luz, João não era esta luz, mas foi enviado para dar testemunho desta luz. Esta é a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, a palavra de Deus, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Acabamos de ler. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Acabamos de ler. Essa é a palavra de Deus. Então agora, no verso que acabamos de ler, no verso 10, ele diz: a palavra de Deus estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Como a palavra de Deus estava no mundo? Porque Deus falou aos homens. Ele falou aos homens, e às vezes ele fala aos homens através de profetas. A palavra dele já estava no mundo. Eles é que não perceberam que a palavra que eles ouviram era ela mesma Deus.
Ele está nos contando uma história, agora eu quero que você acompanhe. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Como assim ele veio para os que eram seus? Porque ele tinha uma aliança com Abraão. E com esta aliança, ele escolheu um certo povo para ser seu. Entre todas as nações, a Bíblia nos conta. De acordo com as Escrituras, ele escolheu Abraão e a sua semente, e isso se metamorfoseou na nação Israel. Então os profetas, é por isso você pode ler, todos os profetas vieram de lá e trouxeram a palavra de Deus para eles. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Ouçam, veja o próximo. Mas tantos quantos o receberam, a eles deu poder para se tornarem os filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Ele está começando a nos contar algo que daqui a pouco ele vai revelar. Porque a palavra veio e ela nunca foi embora. Veja, diz, uma palavra foi enviada e repousou sobre Jacó. Veja, ela desceu ali e permaneceu ali. Agora veja, próximo versículo. Os quais nasceram. Agora, aqui, você tem um versículo. Este versículo e o versículo 16, você tem o mais próximo que João chega de ir além dos limites dessa discussão que ele traz. Esses dois versículos nos dizem que, fora de tudo que foi dito nos evangelhos, ele teve um vislumbre daquilo, das revelações que teríamos nas epístolas. Isso nos diz algo sobre o que ele já sabia antes de escrever isto? Essa indicação é muito importante. Ela é boa para estudiosos da Bíblia. Mas vamos ler: os quais nasceram não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra, então ele volta para a história que está nos contando, a história da palavra. A palavra foi feita carne. Agora, vamos para a nova versão King James por um segundo. Há um porquê para eu pedir isso, entenda. A expressão foi feita não é a melhor tradução do original grego no contexto. Na verdade, é tornou-se. Então, na revisão da King James, quando veio a NKJV, eles trouxeram esta correção. E a palavra tornou-se carne e habitou entre nós. A palavra tornou-se carne. Lembre-se, ele te disse que a palavra era Deus. Diz, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele era Deus. Como eu disse, observe os tempos verbais no passado. Ele era. A palavra era Deus. Ele fez todas as coisas, ele era Deus. E agora ele te diz que ele se tornou carne. Você vê agora? A palavra se tornou carne, a palavra era Deus e se tornou humano, como nós. Jesus aqui. A palavra era Deus. Ele mesmo era Deus e se tornou carne e habitou entre nós. E João diz que contemplamos a sua glória, nós o vimos. Lembre, ele era um dos apóstolos. Ele diz, vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ele diz que Jesus era cheio de graça e verdade. Veja o próximo versículo. João deu testemunho dele, falando de João Batista, deu testemunho dele e clamou, dizendo, este é aquele de quem eu falei, o que vem depois de mim, mas tem a primazia sobre mim, porque já existia antes de mim. E da sua plenitude, bendito seja Deus, todos nós recebemos, e graça sobre graça, esse é o versículo 16 do qual eu estava falando.
Eu poderia pregar muito mais sobre isto, mas hoje eu quero permanecer no contexto. E da sua plenitude todos recebemos, e graça sobre graça. Então, ele continua no verso 17, voltando à sua discussão. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isso é maravilhoso! A lei foi dada por Moisés. O que é que João está dizendo? João está nos dizendo que a lei não revelou completamente quem Deus realmente era. Então, se você segue a lei, não pode conhecer a Deus. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade. Verdade significa realidade. A graça e a realidade vieram por Jesus Cristo. E aqui está o melhor, você vai amar. Ele diz, ninguém jamais viu a Deus em tempo nenhum. Aleluia! O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o declarou. Deixa eu explicar isso para você. Eu quero ler da versão NLT, Nova Tradução Viva. Veja isso, diz, ninguém jamais viu a Deus. Mas o único, que é ele mesmo Deus, está próximo ao coração de Deus. Ele revelou Deus a nós. Jesus revelou Deus a nós. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. É maravilhoso. Sabe, a palavra na versão King James, que foi traduzida aqui na NLT como revelar, volte por favor na King James. Ele diz, ninguém jamais viu a Deus, o unigênito de Deus que está no seio do Pai, ele o declarou. O que ele está dizendo é que ele o descreveu, ele o explicou. Você entende? Ele o revelou. Jesus descreveu Deus. O que isso quer dizer? Ele mostrou para nós a pessoa de Deus. Quem é Deus? Jesus o declarou. Isso é poderoso. É poderoso. Aleluia! Então, a importância disso é nos informar que Jesus Cristo foi a manifestação de Deus para nós. Jesus Cristo revelou a vontade de Deus para nós. Jesus Cristo revelou o amor de Deus para nós. Uau! Então, com isto, você chega a outra coisa? Então, será que isso não quer dizer que Deus tem um plano para nós? Certamente. Significa sim que Deus, ele tem um plano para nós. Agora eu quero te mostrar algumas coisas. Vá para Eclesiastes. Capítulo 3, verso 14. Primeiro eu vou ler na versão King James. Eu sei que tudo o que Deus faz será para sempre. Nada pode ser adicionado a isto e nada pode ser tirado disto. E Deus faz isto para que os homens o temam. Isso é extraordinário. Ele está dizendo que o que quer que Deus faça é eterno e que não pode ser aumentado. Vamos ler da Bíblia judaica para que você possa entender. Eu sei que tudo que Deus faz vai durar para sempre. Não há nada a se adicionar ou subtrair disto. Ai! O que quer que Deus faça, ele diz que dura para sempre. Ouça. Quando você foi feito por Deus, Deus te fez para durar para sempre. Você sabia disto? Este é o plano de Deus? Este é o plano de Deus? Mas por que as pessoas morrem? Já eu vou te mostrar. Tudo aquilo que Deus faz
é feito para durar para sempre. Ele diz: nada precisa ser adicionado a isto e nada precisa ser subtraído disto. Você não leu em Gênesis, depois de ter criado tudo, a Bíblia diz que ele viu que era muito bom. No que dizia respeito a Deus, ele diz: tudo é muito bom. Muito bom. Então, por que é que as pessoas morrem? Sabe, quer dizer, às vezes quando você vai num funeral, você ouve o ministro, o pregador dizer que Deus o tomou, que Deus o tirou, não é? E dizem, bendito o nome do Senhor, e dizem que a pessoa foi tomada, foi tirada por Deus. Mas será... Veja, quando Deus toma alguém, ele não toma a pessoa através da morte? Isso é importante. As únicas 3 vezes que a Bíblia registra que Deus tomou alguém desta terra, quando Deus tirou alguém, o que significa que ele vai tirar, sempre que ele quiser tirar, as únicas 3 vezes em que Deus tirou alguém, ele os tirou vivos. Número 1, ele tomou Enoque. De acordo com a Bíblia, Enoque foi vivo para o céu. Foi assim que ele foi tomado. De repente, ele já não estava mais nesse mundo. Vivo. A segunda pessoa foi Elias. Elias foi tirado daqui com uma carruagem de fogo. Tirado vivo. A terceira foi o próprio Jesus. Jesus morreu. De acordo com a Bíblia, foi para o inferno, porque levou os nossos pecados sobre ele. Ele tinha que ir para o inferno e pagar o preço completo, e ressuscitou no 3º dia. E quando ele foi para o céu, quando Deus o tomou, a Bíblia diz que ele ascendeu, e os discípulos estavam ali observando ele, até que ele atravessou as nuvens. Deus o levou vivo. E a próxima vez que Deus vai tomar alguém, será no arrebatamento da igreja, e ele vai levar todos vivos. De fato, houve aqueles que foram para o céu com Jesus. E o que é bonito aqui é que eles tiveram que ressuscitar. A Bíblia diz que eles saíram das suas sepulturas. Depois da ressurreição de Jesus, saíram das suas sepulturas e muitos deles apareceram em Jerusalém. Foram vistos. Pessoas que tinham morrido muito tempo atrás foram vistas em Jerusalém. E Jesus os levou todos para o céu vivos. É assim que Deus leva as pessoas para o céu. E você diz, mas e quanto à morte? O que a Bíblia fala sobre a morte? Eu vou te mostrar agora. Você está pronto? Ok. Você que pediu. Eu vou mostrar. Número 1. Romanos capítulo 5, verso 12, você vai ver que a morte não vem de Deus. A morte não vem de Deus. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado, no mundo, aqui é Adão, o primeiro Adão, e pelo pecado a morte, veja isto, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja como a morte veio sobre todos. Ela veio por causa do pecado. Veja de novo, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, diz que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte veio pelo pecado. O pecado trouxe a morte. E aí ele diz, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, isso já está te dizendo que Deus não originou a morte? Toque em alguém do seu lado e diga, você ouviu o que o pastor acabou de dizer? Muito bem, vamos ler outro. Hebreus capítulo 2, verso 14.
Hebreus 2, verso 14, veja isto. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, ele igualmente, falando de Jesus, ele igualmente participou do mesmo, para que através da morte pudesse destruir aquele que tinha o poder da morte, que é o diabo. Isso é maravilhoso, aleluia! Ele diz que Jesus Cristo passou pela morte, ele mesmo morreu, para que pela morte ele tivesse a oportunidade de destruir aquele que tinha o poder da morte. E nos diz quem é. Diz, a saber, o diabo. Então o diabo era quem tinha o poder da morte. Era o diabo quem estava controlando a morte, que estava usando a morte. Oh! Eu vou ler de novo para você. Eu vou ler de novo e vou ler o verso seguinte para você entender mais, ainda mais. Ele diz, como pois os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que através da morte pudesse destruir aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo. Veja que não tem um ponto final aí. Ele vai continuar. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então ele libertou as pessoas, seres humanos, que por causa do medo da morte, durante toda a sua vida, estavam sujeitos à escravidão. Veja, o medo da morte faz pessoas fazerem todo tipo de coisa, porque elas têm medo. E Jesus Cristo derrotou a morte para que não precisássemos mais ter medo. Glória a Deus. Posso te mostrar mais um? 1 Coríntios capítulo 15, verso 26. Este aqui, se você não entendeu nenhum dos anteriores, esse aqui você vai entender. Veja isso, o último inimigo a ser destruído é a morte. Oh! Ele chama a morte de inimigo, ponto final. Sem mais perguntas. Ele diz o último inimigo, ele chama a morte de inimigo. O inimigo de Deus. Veja isso, o último inimigo a ser destruído é a morte. Não derrotado, já foi derrotado, mas será destruído. Veja isto. A Bíblia diz que Deus já derrotou a morte pela sua ressurreição. E agora ela será destruída. Veja aí. Ele chama a morte de inimiga, não de amiga de Deus. Não um produto de Deus. Não um mensageiro de Deus. Quantos entendem o que eu acabei de compartilhar? Não é de espantar que Jesus disse, curai enfermos, expulsai demônios, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos? Porque todas estas coisas são do diabo? Veja. Então agora você entende isto. Há um futuro com Deus. Há um futuro com Deus. E na próxima lição eu vou compartilhar mais disso, pois há um futuro com Deus. Ouça, você não está vivendo uma vida vazia. Deus não quer que você viva uma vida vazia. Quando Ele te criou, te fez para ser perfeito, a única razão para você adoecer é porque alguma coisa que não deveria estar no seu corpo entrou no seu corpo, ou algo que deveria estar no seu corpo foi tirado do seu corpo. E não foi Deus que fez nada disto. E você tem que aprender na palavra de Deus como manter o seu corpo em perfeição. Na terceira carta de João, vemos o versículo 2. Veja o que a Bíblia diz. Amado, eu desejo acima de todas as coisas que tu possas prosperar e estar em saúde. Que governo vai te dar isto? Não, veja aí. Ele diz, eu desejo acima de todas as coisas que tu possas prosperar. Deus quer que você prospere e seja saudável. Assim como a tua alma, significa que você tem que ter prosperidade espiritual também. De fato, ele diz, assim como a tua alma prospera. O que significa? Que a prosperidade espiritual deve vir primeiro. Porque ele diz, assim como. Então, seu espírito prospera através do conhecimento da palavra de Deus. E daí, ele espera ver você próspero materialmente e saudável fisicamente. Deus quer você saudável. Não há dúvida. Não há dúvida.
Atos capítulo 10, verso 38. Veja o que a Bíblia diz. Atos capítulo 10, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus de Nazaré, que andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos que eram oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Isso é maravilhoso. Então as pessoas que Jesus curou adoeceram por causa do diabo? E Deus quis que ficassem bem. E ele não mudou, ele é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou. Ele não mudou. E a cura está disponível para você hoje. Se você ainda não recebeu a salvação em Cristo Jesus, eu quero agora mesmo que você o receba em seu coração. Diga estas palavras depois de mim, para receber a salvação. Diga essas palavras depois de mim do fundo do seu coração. E ele vai te ouvir. Eu estou levando você à salvação da forma da Bíblia agora. Diga essas palavras. Pastor Cris, por que eu tenho que dizê-las? É importante. Deixa eu te mostrar uma passagem. Eu poderia ler muitas, mas veja esta. Romanos capítulo 10, verso 9. Veja o que diz. Se confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres do teu coração que Deus o levantou dos mortos, tu serás salvo. Veja o verso seguinte. Porque com o coração o homem crê para a justiça, diz que você crê com o seu coração e você é justificado em Deus. E com a boca a confissão é feita para a salvação. Confissão, e aqui ele não está falando de confissão de pecado. A palavra é homologia. Significa dizer algo em consistência com Deus. Você diz a mesma coisa em concordância, mas desta vez com Deus, proclamando o senhorio dele na sua vida. É disso que ele está falando. Eu quero que você diga essas palavras comigo agora do fundo do seu coração, e você terá a salvação. Diga: ó Senhor Deus, eu creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu creio que ele morreu na cruz para salvar a minha alma. Eu creio que Deus o levantou dos mortos e ele está vivo hoje. Eu recebo pela fé a vida eterna no meu coração, pois Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, de hoje em diante. Obrigado, Senhor, por salvar a minha alma. Eu tenho a vida eterna agora. Eu sou o Filho de Deus agora. Eu nasci de novo. Obrigado, Senhor. Amém. Se você fez esta oração, eu quero que você saiba que Deus te ouviu e te respondeu de acordo com as Escrituras. E agora, não há mais pecado em sua vida, porque Ele deu a você um novo coração, uma nova vida. Agora você é filho de Deus, nasceu de novo. Meus parabéns. Meus parabéns. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.